Caríssimos irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós agora e sempre. É um prazer mais uma vez estarmos aqui diante das redes sociais para que nós possamos levar um pouco desse evangelho acalentador, confortante e que possa nos colocar em sintonia com o Altíssimo. E diante disso nós hoje trazemos o Evangelho de Jesus, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira de nós espíritas, essa é a bandeira que Kardec levantou diante de tantas dificuldades e diante de tantas prerrogativas que o próprio Jesus já coloca diante de cada um de nós, diante das bem-aventuranças. Nessas situações de bem-aventuranças, Jesus já se projetava para um futuro do que possivelmente nós poderíamos passar. E o que nós estamos passando? Nós estamos passando tudo isso por falta de um pequeno atributo que Jesus coloca para cada um da gente. De uma forma da lei, que se diz assim: qual o maior mandamento? Este é o nosso tema dessa noite, que trazemos para todos nós essa abordagem que já foi retratada lá em Jesus e que nós possamos retratar dia a dia em nossas vidas. Será que nós estamos realmente tomando essa ciência de qual é o maior mandamento? Para você, para mim, para nós, qual o maior mandamento? Dá para pensar um pouquinho? Pararmos um minutinho só e vemos que diante desse mandamento, Jesus fala de duas prerrogativas. Uma, Deus, e a outra, o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós fizéssemos isso, não estaremos passando por tantas dores, por tantas perdas, por tantas dificuldades, as quais hoje nós estamos passando. E aí, diante disso, naquela época, um doutor da lei propôs a Jesus uma questão. E essa questão era para tirar ele do sério, para testar ele diante do conhecimento que ele tinha. Será que este homem que diz ser Messias, ele tem conhecimento das leis de Deus, da Torá, enfim, daquele compêndio de leis que Moisés deixou naquela época? E os profetas, cada um deles vieram trazendo as suas colocações e as suas prerrogativas diante delas. E o doutor da lei, quando faz o questionamento a Jesus, ele diz o seguinte: qual o maior ou o grande mandamento da lei? É uma pergunta que ele faz. E eu faço essa pergunta para a gente. Qual o maior mandamento que se encontra dentro da lei divina? Isto é, da lei prerrogativa para o nosso futuro melhor e para o nosso dia a dia melhor. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Vê que legal? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Será que nós amamos realmente esse Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo nosso coração? Parar para pensar. Porque se nós amarmos, diante disso, ele ainda nos dá uma segunda prerrogativa, que ele nos diz o seguinte: ele diz, esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas também tem o outro, segundo, que se parece com esse. É semelhante. Ora, o que é semelhante com igual? Igual é igual. Igual em todos os sentidos, todos os aspectos, as características, enfim, tudo. Até no gênero é igual. Mas Jesus, tão sábio que ele era, ele não diz que era igual. Ele diz que era semelhante. Se assemelha. Porque se tu não fizeres um, não tiveres condição de fazer um, mas se tu fizer o outro, tu estás fazendo o primeiro. Ou se tu fizer o primeiro e não fizer o segundo, tu estás fazendo também o segundo. Olha, é uma via de mão dupla, não tem para onde correr. É como nós dizemos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Porque se eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. E se eu amo a Deus, eu estou amando o meu próximo. Então, diante disso aí do primeiro, ele diz o seguinte: amarás o teu próximo. Não é aquele que está mais próximo de mim. Não. O teu próximo, não importa em que estado, em que situação, em que amplitude ele esteja. O próximo é aquele que está diante de nossa consciência. Despertada da nossa consciência. Se ele está tão distante, não tem aquele momento que muitas vezes nós estamos num lugar e o pensamento está em outro. Nós estamos viajando. O problema está, vamos supor um exemplo aí, lá em São Paulo, que você está aqui. E seu pensamento, você físico está, mas o pensamento está lá atrás. Nesse pensamento é a aproximação. Porque a aproximação através dos nossos pensamentos, ela faz um link. E este link nos faz da aproximação pelo nosso magnetismo. E Jesus explica isso sobre magnetismo, como a doutrina espírita nos ensina através de Kardec. E aí ele diz: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ora, toda a lei e os profetas, ou todos os profetas e as leis. Quer dizer, as leis que os profetas vinham falando, vinham pregando, vinham dizendo, está contido nisso aí. Aí a gente pergunta para a gente: o que é que a gente quer mais nisso? É preciso a gente rotularmos de religião? Espírita, católico, protestante, budista, zen budista, umbandista? Não precisaria nada disso. Tudo isso foi invenção nossa, invenção dos homens que fizeram tudo isso, para que talvez pudesse coibir o seu ego amaciado e dizer: eu sou. E quando nós dizemos eu sou, a gente esquece do eu tu, porque é no eu tu que nós olhamos todas as necessidades dos outros. Não é no eu sou. O eu sou talvez seja algo foneticamente para que a gente possa ter uma ação, uma força interior. Mas essa força interior, ela nunca será uma força interior completa se nós não olharmos para o outro no sentido de eu tu. Porque quando a gente faz o eu tu, a gente vê no outro o olhar, a lágrima no canto dos olhos, a face expressando dificuldades, as dores repassando pela face, a fome retratando pelo olhar pedinte, não pedinte de pedir, mas clamando. Todas essas situações que nós vivenciamos nos nossos dias estão relacionadas com isso que Jesus coloca para a gente. Leis os profetas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Esta é a grande prerrogativa de cada um de nós. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade. Olha, ele é mais fundo ainda. Ele diz: se tu amas a Deus, tu tem que fazer a caridade. Ele diz: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Já disse anteriormente, não é aquele que está mais próximo de mim, mas é aquele que está mais próximo dos meus pensamentos, porque o pensamento ele voa, como nós falamos aqui. O pensamento vai nos trazer um desafeto que está incrustado no meu íntimo e que ninguém sabe. Esse desafeto, e faz com que eu me reporte a ele interiormente e me perdoe, e o perdoe, e possamos formar um entrelaçamento entre eu e ele, e muitas vezes sem ninguém saber de nada, porque não é preciso o outro saber das minhas querelas, das minhas queixas. É preciso sim eu saber, ter ciência e consciência disso e fazer com que isso possa fazer uma grande roda da Sansara, a roda da vida. Porque é nessa roda da vida que nós estamos pautados a crescermos, a evoluirmos, a reencarnarmos ou não reencarnarmos mais, reencarnarmos possivelmente em outro plano de evolução maior, em outro planeta, que seja compatível com a minha reforma íntima interior.
de todos nós, ou de cada um de nós, daquele que vem buscando paulatinamente, vagarosamente, em interfaces e interfaces da vida. E aí ele diz, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Qual é a máxima que todos os deveres do homem se resumem? Ora, será que Kardec realmente acertou nisso? E nós espíritas não estamos acertando? Porque no momento que nós não utilizamos esta prerrogativa diante do sofrimento daquele, nós estamos fora desse contexto. Vejam bem, hoje muitas pessoas, muitos espíritas, muitas instituições estão se colocando, se rotulando numa condição de comando tático. Alguém está direcionando para a gente fazer o que eles dizem. Não é o que a doutrina está nos ofertando. A sentença que Kardec coloca para a gente é a seguinte: fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Lá no Livro dos Espíritos, em uma das questões, Kardec coloca lá a seguinte pergunta: a caridade, como Jesus pensava em relação à caridade? E ele pensava um tripé. A doutrina espírita é um tripé. Esse tripé é o quê? Ciência, filosofia, religião. Ou religião, filosofia e ciência. Por quê? Porque na época, Kardec não podia ter colocado o espiritismo simplesmente como religião, unicamente. As grandes dificuldades, os grandes embates que teve naquela época na França não permitiria que o catolicismo jamais admitisse uma nova religião surgindo assim do bel prazer de alguém, como se colocavam. E Kardec foi muito esperto e, claro, com a espiritualidade amiga. Então disseram o quê? A doutrina não é religião, ela é uma doutrina. Por ser doutrina, ela vai ser pautada em um tripé. E neste tripé, quem quiser andar em um deles, pode, independente. Você pode dizer, eu sou espírita, mas eu faço ciência. Eu procuro pesquisas dentro da filosofia, dentro da ciência, através do espiritismo. O outro pode versar pela seguinte forma: eu vou buscar filosofia, porque você vai encontrar filósofos dentro dela. É uma filosofia, não é uma filosofia vã, é uma filosofia real. De Sócrates, de Platão, a todos outros que passaram e que deixam seu legado através dessa doutrina. O outro aspecto que ela vai se colocar é a religião. Por que religião? Porque Kardec foi sábio a colocação dos espíritos para ele, que colocou, tirou alguns pontos principais de Jesus. Você vê no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus. As bem-aventuranças, as parábolas e outras coisas mais. Tudo com referência a Jesus. Você pega o Evangelho do início ao fim, você vê Jesus nele. Até a oração. Quando os seus discípulos questionam ele e perguntam, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus diz, a oração que o Pai nos ensinou. E começa a colocar-se diante de tudo aquilo ali. Mas, neste tripé, Jesus coloca também a caridade. E ele coloca a caridade no tripé colocando o quê? Benevolência, indulgência e perdão. Ora, se nós não juntarmos essas três coisinhas aqui, a gente não chega a lugar nenhum. Aí alguém poderia perguntar, mas você não disse que a doutrina é um tripé e cada um pode até versar cada um deles? Mas quando a gente vai para a ciência, esquece-se da filosofia, esquece-se da religiosidade. Não é religião, religiosidade. O encontro de Jesus, o encontro do seu eu interior com o eu exterior. É onde a gente coloca-se na posição de aprendermos o que é caridade, o que é amor, o que é benevolência, o que é indulgência. Trabalhar as parábolas de Jesus, trabalhar a parte das bem-aventuranças e verificar que em cada partitura dela a gente procurar se melhorar a cada dia de nossa vida. Nós nos tornamos pessoas incompletas. E o homem integral
dentro da sua integralidade, ele busca diante disso integrar o quê? Várias facetas dentro dele. Porque nós não somos um, nós somos vários dentro de um corpo só. Porque o nosso espírito, ele é milenar, ele é secular, ele é tudo. Ele é desde sua essência, de sua geração, de sua projeção, de sua criação pelo Deus magnífico, pelo Deus todo-poderoso, que nos criou, simples e ignorante. Todo esse nosso cabedal de conhecimento, essa tecnologia hoje, ela não foi dada, ofertada para a gente. Ela foi trabalhada por todos nós conjuntamente. 5 anos atrás, nada disso teríamos. Se essa pandemia tivesse começado há 5 anos atrás, hoje não teríamos a grande oportunidade de levar esse evangelho através das redes sociais. E chegando à sua casa, chegando em sua mão, chegando no seu notebook, no seu computador, no seu celular, seja lá onde você estiver. Ela chega. Pelos efeitos das ondas sonoras, do magnetismo que cada transistor desses pode levar a informação para cada um de nós. E aí, Kardec, através de Jesus, coloca-se diante disso, de que benevolência para com todos, somos benevolentes para com todos, para dizermos que fora da caridade não há salvação. Qual é a caridade que nós fazemos sem a benevolência? Nenhuma. Indulgente para com os outros e para conosco mesmo. Olhar o outro sem cor, sem sexualidade, enfim, sem neutralidade, sem separatismo, porque a própria separação nós é que fazemos diante da própria vida. Nós é que cometemos a grande separação, quando a gente olha para um e olha para outro e vê a diferença em um de outro. E Jesus coloca para a gente nessa parte dessa lei aqui, que a semelhança de atitude, semelhança de ação, semelhança nas virtudes, semelhança em tudo, enfim, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a semelhança é tão grande que ele diz, fora da caridade não há salvação, porque não tem escapatória. Se nós quisermos ser benevolentes, podemos até ser benevolentes, mas quando a gente puxa a benevolência, a indulgência vem chegando, ó. É a prática da ação. Quando a gente puxa a benevolência, a indulgência, ó, sem querer, a gente já está fazendo o quê? Cometendo o quê? O perdão. Porque quantos não conseguem perdoar porque não é indulgente? Porque não é benevolente para com o outro e para consigo próprio. Não respeita o outro como ele é e como ele se projeta. E ele também tem que nos respeitar diante. É uma via de mão dupla. Nunca poderá ser uma via de mão única. Quando essa via de mão única ela se projeta para a gente, é quando a gente faz o perdão ou pratica o perdão para com o outro e o outro não nos perdoa. Aí essa via é só uma única. É a única mão. Porque o outro ficou na margem do caminho. E você volta dizendo o seguinte, eu o perdoei, mas ele não me perdoou. O que é que eu posso fazer, Senhor? E Jesus diz, segue teu caminho. Porque um dia ele vai acordar e vai pegar este código, vai girar esta chave diante do perdão que você deu a ele e ele vai reconhecer sua falha. E vai olhar para ele e vai verificar que tempo e que quanto tempo ele perdeu por se encontrar na ignorância e ter permitido ficar naquela ignorância. Porque estamos diante da lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio. Eu arbitrei em não lhe perdoar. Eu arbitrei em não ser indulgente para com você. Eu arbitrei em não ser benevolente para com você. Tive tudo nas mãos. Mas deixei voar. Deixei passar. Grande oportunidade. E nós que estamos nessa situação atual, não podemos perder o fio da meada. Não podemos perder esta grande oportunidade que se oportuniza em nossas vidas, dos momentos difíceis de nossas vidas, e especialmente nessa pandemia que nos colocou muita gente em lockdown, colocou muita gente desencarnando só pelo medo, e talvez nem com a doença teve, mas o medo foi tão grande que achou que estava com a doença, porque nós nos permitimos ficarmos na mesma faixa vibratória e na mesma sintonia a qual
aquilo que está chegando para a gente. É o de fora que está nos combalindo. E Jesus nos adverte. O homem se contamina com aquilo que sai de dentro dele, não com aquilo que entra. O corona sai ou entra. O corona pode até entrar, mas vai me encontrar imune. E eu, para estar imune, eu tenho que estar com a consciência tranquila, com a consciência em situação de imunidade. Nós estamos assim? Ou nós estamos nos permitindo que algo exterior venha nos tirar a paciência, nos causar dentro de nós um refluxo da violência, do ódio, da cólera, enfim. O que é que nós estamos fazendo conosco mesmo? Essa é a grande prerrogativa dessa passagem. Fora da caridade não há salvação. Tudo que nós fizermos diante do benefício para com o outro é caridade. Pode o espírita ou o espiritismo dizer, mas isso aqui não faz parte do espiritismo. Eu pergunto, fora da caridade não há salvação? Ele não diz fora do espiritismo não há salvação, não. Fora do catolicismo não há salvação. Como diz aqui nessa própria frase, o catolicismo diz, fora da igreja não há salvação. Que igreja é esta? A igrejinha que canta a música O sino da igrejinha faz Belém, Belém. Será que é essa igreja que nós estamos andando atrás, ciclos em ciclos que nós estamos fechando e abrindo? Fecha um ciclo, abre outro, fecha um ciclo, abre outro. Cada ciclo desse que abre e que fecha é um processo reencarnatório nosso. E onde é que você se encontra nele? Em que posição você se encontra? Ou você é aquele que está querendo que o mundo seja colorido? Ou que o mundo seja cor-de-rosa, ou que seja azul, ou que seja amarelo, ou que seja branco? Não. O mundo só será assim se você fizer a sua parte. Não importa se o outro não faça. Cada um vai chegar no seu momento. Cada um com seu cada um. Cada um com seu momento de vida. E nesse momento de vida nós podemos arrastar uma turba diante de nós. Não. Jesus disse aos seus apóstolos quando eles disse, ide e pregai. Se tu chegares em uma casa, bateres, e o dono da casa não quiser te atender, não quiser te dar guarida, não quiser a palavra, não te incomodes, não. Não fique triste. E não se zangue com tudo que foi colocado ali. Mas simplesmente bata as sandálias. Tire todas as terras daquele local e siga, procure outra moradia, porque aquela não está pronta para receber o Evangelho de Jesus. Fora da caridade, não há salvação nesse aspecto. E diante disso, a salvação, já que ele fala de salvação, o que seria, o que coloca-se a salvação? A salvação para muitos seja a contemplação. Mas veja bem o que seria salvação. Salvação é o relacionamento do homem com Deus. Do homem para com Deus. E só é verdadeira à medida que se reflete nas relações do homem para com o homem. Eureka! Então, para eu atingir o processo de salvação, é preciso que eu tenha um bom relacionamento com Deus e só será verdadeiro esse relacionamento para com Deus se eu também tiver um bom relacionamento do homem para com o homem. Significa eu com o outro. Se eu tenho esse bom relacionamento meu para com o outro, seja um homem de bem, a salvação se encontra. A salvação não se encontra nas mãos de Jesus. A salvação não se encontra nas prerrogativas de Deus. A salvação não se encontra na palavra do Evangelho em si, na sua essência, na sua afirmação. Mas encontra na contemplação que eu tenho para com Deus. E essa mesma contemplação tem que ser tão verdadeira que eu terei essa mesma contemplação para com o homem. Então significa o quê? Amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então estou amando a Deus e estou amando o próximo. Olha que coisa linda! Estou salvo!
Estamos salvos se fizermos isso. Jesus só quer esse ponto de vista nosso. Ponto de vista para sermos salvos. É o ponto de vista de olharmos a Deus, amarmos a Deus, termos a nossa ciência, termos as nossas virtudes, termos a nossa capacidade interior e a nossa consciência do bem que eu estou fazendo, doando de mim, servindo, porque o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, mas no momento que eu estou na posição de ser servido, eu não estou olhando o outro. Eu não estou amando o outro, o próximo, como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Amo ele como a mim. Se eu amo ele como a mim, significa que eu não quero o mal dele, porque eu não quero o meu mal. Eu quero que ele tome a mesma água que eu tomo, a água da fonte, aquela que Jesus disse àquela samaritana. Se tu beberes a água deste poço, a água da vida eu terei para te dar. Nunca mais terás sede. Não é a água em si, o elemento H2O, mas é o elemento natural que enriquece o nosso espírito. O nosso espírito é que está saquioso aqui na terra, não é o meu corpo, não é o nosso corpo que está precisando, não. Porque todas as necessidades que meu corpo está sentindo é oriunda do espírito. Um corpo, um espírito não ocupa dentro de um espaço de um corpo bilioso, ou de um corpo perfeito ou um corpo não perfeito. As necessidades não são do corpo, e sim do espírito que reflete no corpo e projeta para o mundo, para a vida. É nesse aspecto que ele coloca. E aí, Kardec nos coloca também. Amemos uns aos outros, façamos ao outro o que quereríamos que nos fosse feito. Está lá no Evangelho que Jesus nos diz. Amemos uns aos outros, façamos ao outrem, que quereríamos que nos fosse feito. Ora, eu gostaria tanto de ser feliz, fulano é feliz e eu não sou. O que é que está faltando? A minha felicidade ou a felicidade dele me incomoda. A partir do momento que há essa incomodação, não estamos sendo felizes porque não queremos. Pelo contrário, como é que tu és feliz? O que estás fazendo para ser feliz? Eu preciso aprender a ser feliz. Eu preciso de me despir, eu preciso me desnudar espiritualmente das minhas mazelas, das minhas querelas, para que eu possa realmente sorrir e ter atributos da vida para ser um homem feliz na vida. Não é verdade? Então, diante disso, um dos seus maiores apóstolos que passou, Paulo, que teve a grande oportunidade de encontrar Jesus em uma queda de um cavalo. Mas só que essa queda de cavalo já vinha se projetando há muito tempo. A partir do momento que Pedro, ou melhor, que Paulo, o Saulo no caso, mandava matar cristãos, ele ficava observando. Como é que pode? Esse cara está morrendo, está sendo apedrejado, está sendo crucificado e está louvando esse homem, está louvando esse ser, está louvando esse Jesus. Que Jesus é esse? Olha, esse embate, esse questionamento já vinha muito dentro dele intimamente. E quando ele chega no seu percurso de sua vida, não encontra Jesus superficialmente. Mas ele procura entender quem é esse Jesus. Incorpora esse Jesus nele de tal forma que, em uma de suas passagens, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se tivesse, ou melhor dizendo, se não tivesse caridade, eu nada seria. Olha como ele coloca, o Evangelho coloca a caridade em primeiro plano, porque é o primeiro plano que ele colocou anteriormente. Fora da caridade não há salvação. E diante disso, Paulo exalta, faz a grande exaltação dele. Se eu falasse a língua dos anjos, que língua de anjos são essas? A língua através da plenitude do Espírito puro. Nós somos esse Espírito puro ainda? Não. Estamos galgando passo a passo, paulatinamente, para talvez entrarmos no processo de uma transição a qual nós estamos, para chegarmos no mundo de regeneração e quem sabe lá, de acordo com o nosso andar,
nós chegarmos a um plano de plenitude, de pureza. Dom de profecia. Esse dom de profecia, na sua exaltação, é mediúnico, é a mediunidade. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós temos a percepção, é aquilo que nós estamos latente dentro de cada um da gente, dizendo para a gente, nós muitas vezes negando tudo isso. É essa grande plenitude que se encontra em todos os momentos de nossas vidas. Fé. Fé que transporta a montanha. Dizemos a montanha passar daqui para curar são os nossos problemas, as nossas grandes dificuldades, as nossas querelas, as nossas incertezas. E estamos diante de uma fé. Uma fé rebuscada, uma fé inabalável, uma fé que nos contempla diante de todas as dificuldades de nossas vidas. Se tivermos essa fé. Esperança é como se diz, é a única que morre. Você pode perder a paz, perder a fé, perder talvez até o próprio amor. Mas se você tiver esperança, você pode resgatar tudo isso. Você pode acender as velas, acender os momentos de fé, de amor, de paz. Porque a esperança é colocada para todos nós. Ela é a última que morre. E diante de tudo isso, a caridade. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Esta é a grande tônica para cada um de nós. E a caridade é paciente, segundo diz. É branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É isso, meus irmãos. Que nós possamos nesta noite nos contemplarmos e pedir a esse grande Jesus, nesse período de Natal agora, que os corações estão afáveis, que os nossos sentimentos cada vez mais estão aguçados diante das prerrogativas de abrirmos as mãos e estendermos a mão para aquele mais necessitado. E lembre-se, quando você estender as mãos, quando você abrir o seu coração, quando você abrir os seus olhos, lembrai-vos, a quem você está servindo é a você mesmo. Porque o outro é o próximo que está sendo servido pelo Pai Celestial, pelas suas ações e pelas suas atitudes. Que Jesus nos abençoe. Um Feliz Natal a todos. Com certeza Papai Noel não vem com uma máscara, ou não está de máscara, porque o Papai Noel que existe verdadeiramente, ele existe dentro de cada um de nós. Esse sentimento de renovação, este sentimento de paz e esse sentimento de amor que Jesus deixa bradar em todos os nossos corações, em todas as luzes, em todas as bolas de Natal, em todos os fogos, em todos os momentos de nossa vida. Mesmo que esses momentos possam ser tão difíceis, mas junto a Ele e com Ele, tudo se torna tão fácil. Que a paz de Deus fique com todos nós, agora e sempre. Muita paz.